Nós vamos chamar aqui à frente o Arthur. Essa igreja ora por esse menino. Ele hoje será apresentado à igreja. O Arthur com seus papais, a Isabel e o Tiago. A vovó vem? Pode ser que venha crente, pode vir aqui também, pode vir por aqui mesmo. Pode vir por aqui. Sim, a igreja vê o Arthur. Cadê a vovó? A vovó, se quiser vir, pode vir também. Está aí o Arthur. Nós temos orado por ele, netinho da irmã Elza, filho da Isabel e do Tiago. E o Arthur, ele está lutando, é um guerreiro, magrinho, agora já está mais forte, gordinho, viu? E ainda está fazendo dieta já. Mas nasceu, era magrinho. E nasceu com probleminha respiratório, não foi isso? E nós estamos orando por esse menino, irmãos. Vamos orar. Deus tem um plano. Não é isso que nós cantamos? Deus tem um plano a cada criatura. Então, se o menino veio, é porque Deus tem um plano. Nós não entendemos muitas coisas. Me lembro que a saudosa Gláucia, a mãe da minha nora, da Cíntia, que todos lembram da Gláucia aqui, ela dizia: quando vem uma criança especial, é porque existem pais especiais que possam cuidar. E o Arthur veio com esse probleminha respiratório, mas graças a Deus está vencendo, né, filho? Está vencendo. Então vamos orar por eles, agradecer e apresentar o Arthur hoje aqui aos irmãos. Nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor pelo Arthur. Sabemos que o Senhor tem um plano em tudo. Às vezes a nossa mente não alcança muitas coisas, e nem poderia alcançar, Senhor, porque é limitada. Mas sabemos que tudo o Senhor faz de uma maneira maravilhosamente bem, e nisso há planos. E eu te louvo por essa criança, louvo pela vida da Isabel, do Tiago, e que eles tenham a bênção, a graça do céu, tirando forças da fraqueza, de orientar o Arthur nos teus santos caminhos. Abençoa também a irmã Elza, que ela se alegre no Deus da sua salvação, e que esse menino seja uma bênção na vida dessa família. Nós oramos em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Cantemos, amados, o hino 113 do cantor cristão.
Tá? Ouviremos agora o conjunto Agnus Dei e depois o coro Filhos de Sião. Alguns o chamam de Messias, outros que procuram seus milagres explicar, dizendo que só foi um homem bom. Dizem que morreu e assim permaneceu, mas ressurgiu e vivo está. Ele vivo está. Cristo ressurgiu, sobre a morte triunfou e reina em glória e poder, e por mim vitorioso voltará.
Muito bem, amados. Nós estamos chegando então ao final dessa parte e logo passaremos a palavra ao pastor Reynolds. Porém, como sempre o fazemos no aniversário da igreja, nós vamos agora chamar os irmãos, os membros mais antigos. Então preste atenção. Aqueles irmãos que são membros da igreja há mais de 70 anos, se tiver alguém aqui que é membro da igreja há mais de 70 anos, isso não significa, eu tenho mais de 70 anos, tenho 72 anos, eu tenho que ir lá na frente. Não, é 70 anos de membresia da igreja. Se você é membro da igreja há mais de 70 anos, a sua igreja tem 111 anos. Então, por favor, venha em frente. Se tivermos alguém aqui com mais de 70 anos de membresia, pode vir à frente. Tínhamos o nosso Genô, né? Mas o Genô voou, foi para cima. A nossa Lidinha não pôde vir, né? Está doente. Alguns estão com o gafanhoto bem pesando. E temos também a irmã Olívia Guzmão, que também está doente. Parece que ela tem um bom tempo aqui de membresia da igreja. Mais de 60 anos de membro da igreja. Alguém com mais de 60 anos de membresia? Olha, a irmã Zilda aí, mais de 60 anos de membro dessa igreja. O pastor Vitor veio ajudar a tirar o gasofilácio, viu, gente? É mais de 60 anos, não. Gomes também. Então está aqui a irmã Zilda, Gessé e Isaura. Esses três irmãos, mais de 60 anos de membresia. Irmã Zilda, lembra quanto? 65 anos de membresia. Isaura e Gessé. Lembra, Isaura? 60 anos. 64 anos. Isaura e Gessé, 64 anos de membro da igreja. A irmã Gilda, 65. Muito bem. Agora, irmãos com mais de 50 anos de membresia aqui na igreja. Vem à frente. Mais de 50 anos. Olha, tem um bom time aqui dos 50, viu? Olha, graças a Deus aí. Mais de 50 anos de membresia aqui da igreja. E finalmente, aqueles que têm mais de 40 anos, de 40 a 50. Olha, é uma boa equipe. Sabe que tem alguns que têm medo dessa hora aí? Eu não vou na frente. Mas venham, vale a pena, isso é uma história. Cada um de vocês aqui é uma história. Um jovem aqui da cidade, ele me perguntou, ele trabalha na UESB, ele me fez uma pergunta: qual é a contribuição da primeira igreja à sociedade conquistense? A contribuição da primeira igreja à sociedade conquistense, a principal dela, é a contribuição do EX. Mas o que é EX? A contribuição da primeira igreja é uma contribuição ex. O que significa isso? Nós temos aqui na igreja ex-drogados, ex-bêbados, ex-adúlteros, ex-isso, ex-aquilo, ex-sonegadores. Cada um é uma história. E essa é a contribuição da primeira igreja. Ela veio para proclamar Jesus Cristo e cuidar dos domésticos da fé, que é o que ela faz. Dos domésticos. Resolver o problema social do país ela não vai resolver, mas o problema espiritual, esse a igreja tem que pregar e anunciar. E há 111 anos essa igreja faz isso. E se aqueles irmãos do passado pudessem agora ouvir
o que vocês estavam cantando, eles iam dizer: nós cantávamos esse hino também. E é isso que nós vamos preservar aqui. Não tem que mudar nada. Sabe por quê? A Bíblia diz: porque eu, Senhor teu Deus, não mudo. Então, graças a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Graças a Deus, vocês fazem parte desta história. Os irmãos que estão aí, alguns têm 30 anos de membresia, 20, etc. Então, enfim, graças a Deus pela vida de cada um de vocês. E cada um de vocês, a começar por mim, nós somos um milagre. Um milagre. Porque milagre não é isso que esses telepregadores, marqueteiros andam falando em televisão aí. Não, está curado, não sei o que. Não, milagre é mudar de vida. Esse é o milagre que Jesus Cristo fez. E quando ele curou aquela multidão, ele disse: vocês me procuram por causa do pão que eu dei para comer, mas para ouvir minha palavra ninguém quer. Porque o grande milagre não é uma cura física, se bem que nós oramos por ela, mas ela não é a principal. Jesus chorou quando Lázaro morreu. E uma grande coisa que eu li, uma exegese muito linda desse versículo: ele chorou porque ele sabia que Lázaro ia morrer outra vez. Então, irmãos, a grande cura é isso aqui, é a nossa vida. Esse foi o grande milagre, a mudança de vida. Eu era isso, agora pelo poder do Evangelho deixei de ser aquilo. Eu corria para o pecado, e agora pelo poder do Espírito Santo eu corro do pecado. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar e agradecer a Deus essa vida. O pastor Vitor, jovem pastor, vai orar em favor destes amados irmãos. Meus irmãos, a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão, que Jacó abençoou ao rei do Egito, Faraó. E lá em Hebreus explica por quê. Lá em Hebreus fala que o maior deve abençoar o menor. Então são esses irmãos aqui que deveriam orar por mim, e não eu por eles. A vida de vocês abençoa essa igreja. A vida dos irmãos me abençoa. Amém. Eu realmente agradeço a Deus por ver pessoas que têm uma vida compromissada com o Senhor. Amém. Não há vida de maior significado do que aquela vida envolvida com Deus. Vamos falar com o Senhor então. Bendito Deus, Santo Senhor, digno de honra, de glória, digno de louvor e de adoração. Senhor, nós estamos em Tua presença para Te bendizer, para reconhecer a Tua grandeza, e Senhor, para nos agraciar com Teu amor por nós, com Teu cuidado manifesto em nossas vidas. Senhor amado, nós queremos aqui, Pai, neste momento de festa, neste momento de regozijo espiritual, agradecer ao Senhor pela existência desta igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se agradou de formar o Teu povo aqui em Conquista. Senhor, te agradeço por 111 anos de existência dessa igreja. Te agradeço pela história dela, Senhor, porque em muitos momentos o Senhor foi glorificado em nosso meio. E Pai bendito, eu clamo a Ti para que o Senhor, por graça, por misericórdia, se agrade de conduzir-nos diante de Ti, ó Deus, expressando o Teu bom perfume, nos ajudando, Senhor, a ser luz em meio às trevas, a testemunhar do Senhor. Te agradeço por esses irmãos, ó Pai, pela história de vida de cada um deles, porque é uma história que procurou glorificar a Ti. Amém. Te agradeço também pela existência de outras igrejas que procuram se envolver com o Senhor. Abençoa essa cidade através do Teu povo, ó Deus. Abençoa essa nação através do Teu Evangelho pregado com amor ao Senhor. Em Cristo eu peço a Ti por essa igreja, Te peço pelo pastor Infante, Te peço por toda a liderança. Agrada-te de nós por causa de Cristo. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, Jesus, amém. Agora nós vamos entrar na parte final do culto. Vamos passar a palavra ao pastor Reynolds. Ele fala um português meio alemãozado, porque ele é de origem alemã. E ele é pastor da obra missionária Chamada da Meia-Noite. O ministério dele é com o ônibus Verbos, um ônibus que percorre o Brasil todo, ele com a família, anunciando as boas novas, principalmente o plano escatológico de Deus. E a Chamada da Meia-Noite, ela é uma missão que se dedicou mais à parte da escatologia da Bíblia.
Então, nesse momento, já tivemos sexta-feira, foi uma bênção, ontem, e hoje, então, mais uma vez, ele estará pregando aqui pela manhã. E à noite é o encerramento, às 19 horas. Quero saudar vocês em nome de Jesus. Realmente fico feliz que eu posso falar aqui. E realmente todos esses irmãos que estavam aqui são uma prova daquilo que Jesus profetizou 2000 anos atrás, que esse evangelho será pregado no mundo inteiro. Não se deixa desviar ainda por causa das coisas ali. Não mostra ainda aquilo que está no laptop, tá? Deixa ainda. Certo. Porque Jesus falou, esse evangelho será pregado no mundo inteiro. Ele disse do norte, do sul, do leste e oeste, iam vir pessoas e se sentar na mesa com Abraão. Agora imagina, naquela época, Jesus era relativamente jovem, 32 anos, 33 anos, rodeado por galileus, né, que eram tipo caipira, assim, pessoas indoutas, simples, falaram um sotaque que eles desprezaram lá em Jerusalém, um dialeto. E ainda esse país é pequenininho, eu mostrei para vocês, acho que foi sexta-feira, né? Um país tão pequenininho, ainda ocupado pelos romanos. E Jesus disse, olha, o que eu estou falando agora será pregado no mundo inteiro. Ele até disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E hoje, 2000 anos depois, olha, nós vimos as pessoas, já crente de décadas, nós vemos hoje tantas nacionalidades, o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Essa profecia se cumpre, e vocês, nós fazemos parte do cumprimento visível de uma promessa de Deus. Nós somos algo visível, que essa promessa se cumpriu. Isso nos pode deixar muito feliz e alegre, que Deus vai continuar. Nós sabemos porque nós ainda não fomos arrebatados. O que vocês acham? Qual é o único empecilho? Por que nós, como igreja, não fomos ainda arrebatados? O que falta? Qual é o problema? O que será que falta? Olha, em 2 Pedro 3,9 está escrito, não retarda. 2 Pedro 3,9. Olha, até bom vocês marcarem bem esse versículo. Porque essa igreja também fala muito de missões e apoia muitos missionários. Aqui temos a única razão por que nós ainda estamos aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, por que nós estamos aqui? Porque Deus ainda quer salvar pessoas e integrar na igreja de Jesus, de todas as tribos, línguas e nações. É isso que Deus quer. Ele quer nos usar para cumprir, para completar essa plenitude dos gentios. Hoje à noite eu vou falar sobre isso também naquele estudo, as duas testemunhas e o arrebatamento da igreja, porque a igreja ainda está aqui. De certo, vocês estão olhando muito para o Japão, certo? Eu nem sei as últimas notícias agora, mas todo mundo está olhando lá também para aqueles reatores. E vocês sabem que os cientistas falaram que toda a terra tremeu. Toda a terra, todo o globo tremeu. E todo o Japão foi transportado 3 metros. Toda a terra, todo o Japão foi modificado. 3 metros. E nós vimos aquele tsunami, aquela violência incrível. E olha, a Bíblia fala, tudo isso é uma sombra daquilo que espera esse mundo. Em Apocalipse 16, nós lemos no versículo 18 até 20. Apocalipse 16, 18 até 20. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Agora vê
as consequências, o efeito daquele terremoto. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Olha, as cidades do mundo vão cair. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E agora versículo 20. Já que o Japão foi deslocado 3 metros, olha o que vai acontecer aqui. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Todas as ilhas, outras traduções falam, serão removidas dos seus lugares. Haverá mudanças topográficas. E por isso, literalmente, o Monte Sião, depois disso, será o monte mais alto. Aquele Monte Everest, ele vai ser nivelado. O mar fundo não existirá mais, porque tudo espaço perdido não faz parte da criação original de Deus, é coisa do dilúvio. Está escrito no Salmo 104, que depois do dilúvio Deus elevou as montanhas e baixou os vales. Então nós temos grandes mudanças. Olhando para o Japão, olha, é só uma sombrinha daquilo que espera esse mundo. Juízos gigantescos, horríveis. Vamos começar com algumas coisas atuais. Quando nós, também hoje à noite, vou falar sobre os preparativos da reconstrução do terceiro templo. E como será que isso pode acontecer? Aqui eu tenho um artigo. Os palestinos advertem contra a construção do terceiro templo. Olha, isso é atual, isso é agora. Eles têm medo que os judeus estão tramando a reconstrução do terceiro templo, que a Bíblia diz que vai se cumprir, certo? Nós precisamos, esse templo fará parte do palco apocalíptico, porque o homem da iniquidade vai se sentar dentro do templo e vai dizer que ele é Deus. Olha, os palestinos advertem contra a construção do terceiro templo. Aqui. O Abbas, o líder dos palestinos, vocês sabem, né? Que veio depois de Yasser Arafat. Nós não queremos nenhum judeu na Palestina. Quer dizer, no Estado palestino. Olha, o que vocês iam dizer? Que de repente os uruguaios iam dizer: nós não queremos nenhum brasileiro aqui. São muito amigos. Vocês não acham? Pá, mas que país ótimo. Quer dizer, eles mostram uma hostilidade. É um povo que nem existe ainda, e eles exigem um Estado. Vocês podem se imaginar como os judeus são felizes em dar o sim para um Estado palestino que diz: nós não queremos nenhum judeu aqui. Olha que posição terrível. E o mundo não quer ver isso, e culpa sempre os judeus de todos os problemas. Os palestinos falam: o fim de Israel é iminente. Eles dizem que pode surgir uma nova aliança poderosa entre os países árabes através dessas agitações e revoluções agora em muitos países árabes que nós acompanhamos. Olha a Líbia agora. E eles dizem que pode vir agora uma grande aliança contra Israel, porque o ódio une esses países. Quer dizer, nós não sabemos bem ainda o que vai acontecer. Se vai sair uma coisa boa, que é mais improvável, ou uma coisa pior. Olha, o fim de Israel é iminente. Nós já pensamos nessa grande aliança e pensamos em Gog e Magog. Olha, a Bíblia fala que haverá um ataque grande contra Israel. Um outro judeu, num jornal grande de Israel, diz: não conta com democracias nos países árabes. Apesar que nós não sabemos bem o que vai acontecer, mas muitos desconfiam que o Islã realmente seja capaz de ser democratizado, por enquanto. Então ele diz: olha, isso é uma utopia do Ocidente. Não existe democracia no mundo árabe. Um outro jornalista muito famoso fala aqui do perigo do Islã entrando na Europa, certo? Minando a Europa. E nós vemos lá como muitos cristãos e cristãos nominais, parece que eles estão cortando, serrando o próprio galho onde estão sentados, falando que o Islã é paz. Tem até igrejas que dão ofertas para a mesquita, colocar um grande lustre na mesquita, e tudo é paz.
Um grande engano. Parece que é um juízo de Deus contra um cristianismo que não é mais bíblico. Também aqui, já que a Bíblia diz que no fim dos tempos, os judeus vão voltar para a sua terra. Olha, no Iêmen, que agora também tem problemas. Eu não sei se vocês estão bem atualizados com a geografia. Eu sei que muitos têm problema e não sabem. Alguém às vezes pergunta para mim, quando ele vê o Velbus, você vai com o Velbus para a Alemanha? O que tem entre o Brasil e a Alemanha? Tem um problema. Será que eu posso dirigir com o Velbus até a Alemanha daqui? O que tem no meio? Milhares de quilômetros de água. É o Atlântico. Eu não posso dirigir o Velbus até a Alemanha. Podia, gostaria de andar lá nas autoestradas lisinhas, ótimo aquele trânsito. Mas não dá, só botar ele num navio. Então muitos nem sabem que tem um mar entre as Américas e a Europa. Então o Iêmen fica bem ao sul da Arábia Saudita, certo? Bem ao sul da Arábia Saudita, no finalzinho daquela grande península. E lá, os últimos judeus, que são 300 judeus que sobraram lá, de uma comunidade de 50, 60 mil, que foram salvos logo depois da fundação do Estado de Israel, numa ação chamada o tapete voador. Todos aqueles judeus foram levados para Israel, os iemenitas. E agora os últimos 300 estão clamando para o Estado de Israel: salvem-nos, tirem-nos daqui, porque eles têm medo que eles serão atropelados no meio daquelas violências todas. Os últimos 300. Olha, é interessante. Eles estão clamando, porque os judeus vão voltar para a sua terra. Vocês também ouviram que o Papa Benedito, né, o Josef Ratzinger, ele agora falou bem claro que os judeus não são culpados pela crucificação e morte de Jesus. Parece uma coisa muito boa, ele quer combater o antissemitismo, apesar que não foi bem assim, né? A Bíblia diz bem claro que o Cordeiro de Deus será sacrificado pelos sacerdotes de Israel, que se cumpriu literalmente. Ele foi entregue pelos chamados judeus. Só que vocês têm que saber uma coisa, cuidado. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento dos judeus, que são inimigos de todos, quem eram esses judeus? Isso não eram todos os judeus. Nós chamamos hoje todos os judeus que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, certo? Não de Ismael, Abraão e Ismael, não. Isaac e Jacó. Todos chamamos de judeus. Antigamente não foi assim. Judeu só foi um israelita que era da tribo de Judá. Então os judeus que a Bíblia fala, aqueles filhos do diabo, em João 8, aquelas chamados versículos antissemitas, não, eram a liderança religiosa judaica de Jerusalém, que condenou o Messias, não aceitou Jesus. Esses eram aqueles chamados judeus, não generalizado para todo o povo. E nós sabemos também, quem crucificou Jesus também foram os romanos. No exército romano tinha germanos, alemães. E também, quem mais crucificou Jesus? Todos nós. Todos nós ajudamos a crucificar Jesus. Por quê? Ele morreu pelos nossos pecados. Então aquele papo do Papa não é bem assim, gente, por favor. E olha, por que o Papa não pode falar para os judeus: vocês são um cumprimento da profecia? Por que ele não pode falar isso? Por que ele não pode falar: Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus? É pena. Nós vemos que também a Igreja Católica não tem escatologia. É uma cegueira muito perigosa, o Papa. Vocês sabem que o Irã, sem dúvida, o Mahmoud Ahmadinejad, ele não cala a boca. Ele fala bem claro que eles querem um mundo sem sionismo. Ele disse: a contagem regressiva para a destruição de Israel não pode mais ser parado, não pode ser mais freado. Eles falam isso, eles querem fazer a bomba atômica. Então, nós pensamos muitas vezes: quando será que Israel vai atacar? Porque Israel já atacou o Iraque em 81, já fez grandes ações, são muito inteligentes, né? Também Deus ajuda. E eu pensei, como eles vão fazer? Nós já olhamos as rotas, ouvimos boas informações, porque vocês têm que saber que o Irã, eles não são árabes.
Eles são persas. E os árabes não gostam do Mahmoud Ahmadinejad, que de repente quer ser o líder do mundo islâmico. Vocês entendem? Então tem até países árabes, governos, que apoiam um ataque de Israel contra o Irã. É muito louco, mas é assim. E vocês têm que saber que Israel, cuida bem, Israel já atacou o Irã em 2009. E ninguém de nós notou isso. Escuta, lá tem reatores nucleares. Como você pode atacar um reator nuclear sem ir lá? Sem ir lá. Como você pode causar mal num reator nuclear sem ir lá fisicamente? Você tem uma ideia? O que a gente podia fazer para danificar um reator nuclear à distância, sem armas? Sem armas. O que a gente podia fazer? Um vírus de computador chamado Stuxnet. Eles desenvolveram o primeiro cyber weapon, que é a primeira míssil via espaço, via internet, via informática, que é o vírus mais sofisticado que já se viu aqui no mundo. E esse vírus entrou lá e começou a danificar centrifugas. Um vírus muito inteligente, que eles disseram logo, foi um governo que fez isso. De certo foram os americanos e os judeus. E eles, de certo, acertaram. Apesar que Israel não fala abertamente que foram eles, né? Mas eles danificaram lá e atrasaram o programa dos iranianos por anos. Você ouviu isso? É bom vocês ser mais antenados, certo? Eu um dia fui atrás de notícias, de repente apareceu uma coisa dos reatores, problemas lá, e de repente apareceu a palavra Stuxnet, o vírus mais sofisticado, a primeira arma via informática. Muito interessante. E também Israel ficou muito feliz, porque no litoral israelense foi achado um grande reservatório de gás natural. Porque você sabe que Israel depende muito de outros por causa da necessidade de energia. Então eles acharam muito gás. Talvez eles possam até exportar, que eu digo é a compaixão de Deus. Certo? Porque Deus sabe que Israel precisa de certas coisas, precisa de ajuda. E também choveu um pouco mais nos últimos meses e o mar da Galileia subiu, que é muito importante. Imagina, Israel só tem uma única caixa de água grande, que é o mar da Galileia. A única lagoa grande deles em Israel tem 15 quilômetros por 25 quilômetros. Essa é a caixa da água de Israel. Imagina, para um povo de milhões de pessoas. É muito precário. Eu moro em Porto Alegre. O rio Guaíba, onde eu moro, tem 15 quilômetros. É a largura do mar da Galileia. Mas depois ele abre para 50 quilômetros e 300 quilômetros vai a Lagoa dos Patos até Rio Grande. É água e mais água, são 7 rios que desembocam ali, é água que não para mais. E Israel tem um rio Jordão, que quando nós passamos perto de Jericó, aí o guia israelense diz, ali é o rio Jordão. Aí os brasileiros perguntam, aonde? 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 Eu não vejo nada. Isso é o Jordão. Que nem o Naamã da Assíria, né? Mergulha 7 vezes no rio Jordão. Ele diz, mas na minha terra não tem rio maior e mais limpo? Olha, é um riozinho tão pequeno. E Deus se compadeceu. Choveu um pouco mais, mas não é fácil. Outra notícia no final. Nós temos hoje todo aquele debate de preferências sexuais. Eles dizem que uns nascem gays e outros não. Você sabe de tudo isso. E os cristãos ficam lá, às vezes, sem argumentar. Eu tenho aqui um artigo muito recente. Sabe o que ele fala? Ele fala que não é somente a genética. Olha, isso é muito revolucionário aqui. Eles dizem que não é só a genética. São as decisões que um homem toma durante a sua vida que influencia toda a nossa vida. Não é só a genética. Nós podemos escolher entre o certo e o errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Olha, está escrito aqui.
Eles dizem que um concreto estilo de vida até ele modifica o programa do cérebro. Nós podemos modificar o cérebro através das nossas decisões. Isso é muito sério, gente. Ninguém terá desculpa quando ele peca e diz: mas eu nasci assim, sou assim. Olha, o homem tem responsabilidade diante de Deus. Ele pode escolher entre o bem e o mal, o certo e o perverso. Vamos começar? Pode botar o... Olha, sabe qual é meu alvo agora com isso? Eu quero que vocês nunca mais esquecem aquilo que eu vou falar agora, certo? E eu vou conseguir isso, sabia? Porque as imagens são uma arma muito boa, as imagens. Vocês têm aqui um patinho, certo? E o patinho pergunta a essa latinha: você é minha mãe? Por que o patinho pergunta isso? Vamos ver. O que acontece normalmente no ninho de uma pata? Ela fica chocando os ovos, e quando passaram 3 semanas, os ovos descascam e saem lindos patinhos, certo? E o que está acima desses lindos patinhos? É a mamãe, certo? Claro, aquela coisa grande, quentinha, fofinha, é a mamãezinha que ficou lá firme 3 semanas. Aqui a mamãezinha levando os patinhos para a água. Às vezes eles chocam num lugar e até achar uma água é até perigoso, atravessando ruas. Que é tão lindo. Pena que os patinhos não ficam filhotinhos. Tão fofinho. O que acontece quando nós chocamos ovos de patos numa chocadeira artificial? O que acontece quando o patinho nasce e não tem nada de fofinho em cima deles? Nada de quentinho. Onde você está, minha mamãezinha? Não tem mãe. Olha o patinho nascendo ali sozinho, na chocadeira, aqui, sentado e estou sozinho. Aqui descascando, sentado e nada. Saindo na chocadeira, sozinho. O que vocês acham, o que acontece com um patinho que foi chocado numa chocadeira? Porque agora alguma coisa com o programa dele está entrando em curto-circuito, não tem mamãe. O que o patinho vai fazer? O patinho vai adotar a primeira coisa que se mexe. Olha, pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa muito ruim, certo? Pode ser, vamos ver, aqui pode ser uma galinha. Isso se faz muito. Eles colocam ovos de patos embaixo de galinhas. Vocês sabem que ali a crise é pré-programada. Qual vai ser a maior crise dessa mãe, dessa choca? A maior crise da vida dela vai ser quando o patinho vai fazer o quê? Aquela choca vai ficar louca, ela vai correr e gritar e pensar que o patinho vai morrer. E o patinho vai na água e... É assim. Aqui olha, enquanto eles estão no seco está tudo bem. Mas aí quando os patinhos obedecem ao seu programa que Deus colocou dentro deles, e o patinho vai na água, aí começa a complicar. Os patinhos sem mãe começam a adotar coisas. Aqui nós temos um patinho de borracha e o patinho vai chegar perto: você é minha mãe? E vai começar a ficar perto, porque não tem nada na vida. Vai ficar pertinho daquele patinho de borracha, seguindo o patinho de borracha. Isso é verdade, isso não é brincadeira. Ou pode ser adotado por um cachorro. Isso acontece também. Por um gato. Por qualquer animal, como o crachaim aqui, um animalzinho já um pouco mais estranho. Mas olha, tem tudo isso. Amizades incríveis, porque nasceram sozinhos. Nasceram sozinhos. Essa foto é muito fofinha, Eu também gostei demais. O patinho adotando outros amiguinhos, porque não tem a mamãe. E olha, se nós puxamos, isso também não é brincadeira. Se nós puxamos uma lata, o patinho vai atrás da lata vazia.
porque está se mexendo, estou puxando a lata. Correndo atrás de uma lata. Esse é o tema do pequeno estudo que vou trazer para vocês agora. Muito bem. Vamos deixar isso aqui. A Bíblia diz, porque aqui encontramos uma boa ilustração de uma pessoa que nasce de novo, que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Olha, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, quer dizer, o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. Então, eu não sei quando você aceitou Jesus como seu Salvador. Eu aceitei Jesus em março de 1973, na Alemanha. Mas olha, nós nascemos de novo, e o que tem? Nada. Porque o nosso Deus é um Deus invisível, certo? Jesus, eu não vejo Jesus. Então nós nascemos muito parecidos como um patinho numa chocadeira, relativamente sozinho naquela hora. Nós nascemos de novo, nascemos de Deus. A Bíblia diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Cuida bem agora. A quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, em 1 Pedro 1, 7 e 8. A Bíblia diz que nós não vemos Jesus. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi um anjo. Talvez já passei por proteções de anjos, em situações muito engraçadas e perigosas que eu já passei na vida, talvez, mas eu nunca vi anjo, certo? Nunca vi nada. Mas Pedro diz: a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo. É a nossa situação hoje. Ou, num outro versículo está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Olha, quando nós gememos, quando nós temos problemas, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então o cristão, ele é dirigido a coisas invisíveis, só pela fé. E isso é algo muito desagradável para o homem, é muito desagradável para a nossa carne, e por isso o homem, ele quer algum substituto. Ou num outro versículo nós lemos: temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Por isso o homem hoje quer milagres e sinais. Escuta bem, ele quer ver algo, ele quer ouvir algo. Por isso também, antigamente, ou em certas igrejas, se usa até incenso, para cheirar algo, para captar os 5 sentidos do homem, porque Deus é invisível, e isso é muito pouco para o homem carnal. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados, e isso é para toda a época da igreja, presta atenção, toda a época da graça. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é hoje o caminho da igreja de Jesus. Pensa no patinho que nasce na chocadeira. Nascemos e acordamos como recém-descascados patinhos numa chocadeira, e seremos adotados pelas pessoas em nosso redor, que pode ser bom e também pode ser não tão bom.
depende do lugar onde nós nascemos de novo. Por isso Deus nos deu a sua palavra para discernir, escolher e amadurecer. O que eu quero dizer? Pode ser bom ou pode ser menos bom. Eu viajo no Brasil inteiro. Eu prego em todas as igrejas. Não me leva mal, não joga nada agora, tá? Eu prego em igrejas onde eu até oro para não ficar louco. Até em lugares suspeitos. Quem me convida, eu prego o evangelho. Eu sou como um cristão bíblico. Eu sou um separadista. Eu acredito na sã doutrina que faz falta em muitos lugares no Brasil, cada vez mais. Mas eu não sou exclusivista. Eu não posso negar que há pessoas que nascem em muitos lugares. Eu vou contar uma história muito estranha para vocês. Isso ainda foi na época do comunismo na Rússia. Tinha um teatro, e eles queriam blasfemar a Deus naquele teatro. Tinha freiras, padres, e eles iam fazer a maior farra contra a Bíblia, contra Deus, contra o cristianismo. E numa certa altura do programa, um ia pegar uma Bíblia e ler um trecho da Bíblia para blasfemar. O homem pegou a Bíblia e começou a ler e não parou mais. E o Espírito Santo convenceu o homem naquela hora, enquanto ele leu o texto da Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo convenceu o homem dos seus pecados. Imagina que coisa incrível. Deus pode fazer isso. A palavra de Deus é autoatuante. Uma pessoa pega um folheto no chão, pode ser até sujo, lê o folheto e pode aceitar Jesus. Ouvindo a palavra de Deus em qualquer lugar. Eu não falo dos pregadores ruins muitas vezes. Até lobos em capa de ovelha. Mas quando um coitado lá no meio abre a sua Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, ele pode ser atingido pelo Espírito Santo, ele individualmente, certo? Deus faz isso. Mas pessoas podem nascer em lugares ruins. E hoje temos, olha, deixa eu falar isso, nós temos muitos lugares ruins no Brasil. Nós observamos isso com muita preocupação. Todo aquele cristianismo inchado, pervertido, místico, é muito perigoso. Claro, em primeiro lugar, nós seguimos o nosso pastor celestial e invisível. Porque Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Porque zelo, diz Paulo mais tarde, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele é o nosso bom pastor, ele é o esposo da noiva, mas invisível. E muitas vezes nós pensamos que Jesus não está aqui, ele não vê as minhas necessidades, nós entramos em tribulação, eu estou orando, aparentemente Deus não está ajudando. Eu posso consolar vocês um pouco? Vocês conhecem o capítulo 2 e 3 do Apocalipse. No capítulo 2 e 3 nós temos o que no Apocalipse? As 7 cartas. Aquelas cartas foram escritas 62 anos depois que Jesus foi para o céu, certo? Você ouviu? 62 anos depois. E o que Jesus fala em todas as cartas? Eu te conheço. Eu sei onde tu moras. Eu tenho contra ti. Aí vem até críticas bem concretas sobre a situação atual daquelas igrejas e até de pessoas individuais. Por exemplo, numa das cartas, é a carta a Pérgamo, no capítulo 2, versículo 13, Jesus até fala, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus viu o Antipas, ele viu esse cristão morrer como mártir, ele viu tudo. 62 anos depois. Você acha que Jesus não nos vê hoje? Ele não pode dizer, Reinaldo, eu sei onde tu moras. Reinaldo, eu sei como você dirige o Verbos. Certo?
Eu te conheço. E talvez ele tenha que dizer, eu tenho contra ti. Então isso é um consolo para nós. Apesar que ele não é visível, mas Jesus está presente e ele cuida de nós. Jesus é o cabeça da igreja, certo? Diz a Bíblia. Ele é o responsável. E todos os responsáveis da igreja, como pastores, anciãos, diáconos, são somente servos. A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Que hoje ficou difícil. Se você tem Sky, ou não sei o que, televisão a cabo, e não sei quantos canais, gente, é muito difícil. Sabe como o crente está vivendo hoje? Assim, assistindo. E a Bíblia diz o quê? Olhar para cima. Olha, isso dói, tem tanta coisa interessante, tantos filmes ótimos, até de natureza, e nós ficamos lá vitrados, e na verdade, nem falando de coisas perversas, certo? E coisas imorais, que também tem na televisão. Mas é um ladrão de tempo. Um dia você tem que dizer, eu não tenho mais tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho mais tempo para falar com meus filhos, com minha esposa, ou também para orar. E nós temos que dizer um basta. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, quer dizer, olhar para Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha, é muito importante para nós hoje, rodeado por uma mídia constante, um amparo constante, tanto da imagem como de sons. Eu fico doido às vezes quando eu quero falar com um jovem, eu falo, ei, e ele não reage. Por que ele não reage? Porque tem o fone de ouvido. Isso me deixa louco. A gente fala e depois, parece um surdo mudo, né? E aí tem que tirar e aí começa a reagir. Isso é muito sério. Porque estavais descarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, que é invisível. Então a situação da igreja hoje é parecida com aquela da história de Israel. Cuida bem o que Deus disse. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava, de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim lhe falava. Um Deus invisível. Ninguém viu nada. Tinha a Shekinah, mas ninguém viu Deus. Era um Deus invisível e somente pela fé da nossa parte, isso é algo muito desagradável para o homem carnal. Só crendo, só tendo fé. E o que aconteceu logo em Israel? Eles não gostaram daquele sistema teocrático invisível. O que eles falaram para Samuel? Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Nós queremos ser como todas as nações. Não aquele Deus invisível que tem o seu trono no meio dos querubim. Isso é muito complicado, é muito desagradável. E Deus disse, eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. E olha, nós temos que afinar um pouco a nossa vista hoje, botar mais nitidez nas tendências dos cristãos hoje em dia, a mesma tendência para coisas visíveis, aquilo que cativa. Por exemplo, não leva mal, por favor, não leva mal quando eu falo isso agora. Você escuta uma ótima pregação na televisão. Parece ótimo, o homem é simpático, bonito. Tom da comunicação, muito bom, popular, todo mundo entende o que ele fala. Depois ele termina de pregar, e de repente o meu aparente irmãozinho se transforma num lobo. E ele começa e diz:
Deus, é agora, é agora. E ele começa a curar as pessoas. Aquele meu irmãozinho, ovelhinha, de repente começa a mandar em Deus, mandar em meu Deus. Vocês não notam que alguma coisa está errado? E aí todo mundo vidrado e vendo sinais e milagres, um reboliço, um show lá, e todo mundo gosta. Na verdade eles vieram mais por causa disso do que pela palavra. Sinto muito. É isso que o homem gosta, entendeu? É isso que atrai o homem. E qual foi o próximo passo em Israel? Primeiro foi um rei visível, até o Saul, uma cabeça maior do que os outros. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figura na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Só pela fé, só o Deus invisível, só. E o que Israel fez? Um monte de coisas visíveis. E olha, não era já uma pura idolatria. Eles misturaram o culto ao Deus de Israel com o culto de Baal. Porque Elias, no Monte Carmelo, ele desafiou Israel e perguntou: até quando vocês querem coxear nos dois lados? Coxear nos dois lados. Quer dizer, Deus e mais alguma coisa. E isso hoje é problema na vida de nós cristãos. É Jesus e mais alguma coisa que pode nos prejudicar. E nós rapidamente podemos seguir latas vazias, né? Mamãe? Latas vazias. E isso nós vemos hoje muito. Porque olha o que Paulo fala. E quando Jesus falou dos tempos finais, ele disse: orai e vigiai. Quer dizer, cuidado para que ninguém vos engane. Isso foi a palavra de Jesus quando ele olhou para o tempo final. Engano, sedução. Sabe qual é o perigo da sedução? A gente não nota. A gente não nota, sério, não nota. Esse é o problema. É tão bem feito que a pessoa não nota. Atendei por vós e por todo o rebanho, diz Paulo, quando ele entregou o seu testamento aos anciãos da igreja de Éfeso, em Atos 20. Ele sabia que ele nunca mais ia voltar. Foi a despedida definitiva. Olha o que Paulo fala, que isso é muito importante. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei, agora vem o profeta, eu sei que depois da minha partida, não que ele vai embora com um navio agora, depois da minha morte, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Olha, isso aí ainda não é tão perigoso. Porque isso são lobos que vêm lá de fora. Também, quando vemos hoje a psicologia e muita coisa entrando, né? o humanismo e muita coisa, certo? Que não pouparão o rebanho. Agora vem o perigo real. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eles fundam uma grande denominação. Você quer ouvir nomes? Agora eu não vou falar. Vocês conhecem os nomes, aqui no Brasil. Quando sempre está escrito, igreja, fundado pelo tal, ou grandes nomes, não vou falar nada. Tá. Eles vão arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Olha, a palavra, não aos homens, a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra. Por que hoje, em muitas igrejas, me deixa falar isso, tem 1h30 de música? Por que hoje tem jovens que escolhem a igreja pela música? É um desprezo nítido da palavra de Deus. A música é mais importante do que a palavra de Deus.
Isso é visível. E isso é escandaloso. Isso é horrível. Isso dá vontade de chorar. Ninguém se faz árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Olha hoje as manifestações. Passeando-se em visões, enfatuado sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce e crescimento que procede de Deus. Visões e outras coisas. Tem algo na internet, eu vou falar isso agora, porque eu já preguei naquela igreja em Cuiabá, Mato Grosso. Só que eles fizeram uma grande construção nova. Na internet tem um testemunho de um dos pastores, presta atenção. Ele estava muito doente, um monte de coisa, de problema, e ele foi no galinheiro, e uma galinha falou em línguas com ele, e acho que foi o galo que interpretou. Isso está escrito oficialmente de uma igreja grande. Eles têm acho que 20 mil lugares, 25 mil lugares. Eu preguei na igreja antiga e já vi a nova. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em que mundo esse povo vive? Isso é um mundo paralelo. Sério, é um mundo paralelo. Mas isso não é mais o mundo de um cristão. Uma galinha falando em línguas. E de certo eles têm alguma coisa. O galo também cantou 3 vezes. Quando Jesus cantou, não falou, né? E tem coisas tão horrorosas que eu não vou falar agora, coisas perversas que acontecem nas igrejas, vocês não imaginam, que é muito triste e muito atual, porque Paulo disse que virão tempos difíceis, porque hoje até aqui, olha, eu vou falar uma coisa bem séria, me deixe falar porque eu sou visitante, eu posso falar, depois vocês jogam tomates, ovos, eu já estou lá em Porto Alegre, certo? Tem cristãos nas igrejas que são simpatizantes de coisas ruins, que não têm firmeza doutrinária, que estão aqui ouvindo a palavra tantos anos e anos, mas no coração deles tem algo contra, e eles simpatizam, e começam a namorar coisas erradas. Eu falo isso para vocês, porque eles não estão satisfeitos com esse Deus invisível, e com a igreja de Jesus em humildade, enquanto aqui Paulo diz, nós gememos e esperamos a redenção do nosso corpo. Quer ouvir mais uma coisa dura mesmo, já que nós estamos agora bem dentro disso aí? Eu quero desafiar vocês. Faz um levantamento de uma igreja e vê quantas pessoas doentes tem na igreja. E como as pessoas morrem. Isso não é tão agradável, mas nós vamos para o Senhor, certo? Com quantos anos as pessoas morrem? Essa igreja já tem 111 anos, já morreram muitos irmãos, estão com o Senhor agora. Você vai numa outra igreja, onde eles pregam curas, sinais, milagres. Faz a estatística. Eu vou desafiar vocês hoje de manhã. Não tem diferença. De doenças, das pessoas morrendo, ficando velhinho, debilitado, morrendo, ou em acidentes, outras coisas, ou com câncer e outras coisas. Não tem diferença. Eu desafio você. Faz isso. Você vai ver, isso é a realidade. Porque aqui nós andamos em humildade, gememos e esperamos a redenção do nosso corpo. E olha o que Jeremias fala em Jeremias 25. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos. Olha, Deus fala para umas pessoas na antiga aliança que eles eram os donos do rebanho, não era mais Deus, eles eram os donos do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmo caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Donos do rebanho. O pastor nunca é o dono do rebanho, ele é um servo. Mas hoje nós temos pastores que são donos do rebanho e abusam do povo. Olha o que eles falaram, não vou falar onde, você pode desconfiar. É incrivelmente genial. Eu nunca podia inventar uma coisa assim, para tirar o dinheiro do povo, certo? Olha a genialidade. Agora você vai dar o dízimo daquilo que você quer de Deus. Você vai dar o dízimo daquilo que você deseja de Deus.
Pá, mas isso é genial. Então eu vou pensar, olha grande, ó. Eu vou pensar primeiro, eu estou ganhando disso, eu vou dar os meus 100, não, ou 50, ou 200. Não, eu quero 5.000. Então eu vou dar 500. Então apanha mesmo. Não é só os pastores que enganam o povo. É o povo que quer ser enganado e ainda paga por isso. E isso é muito triste. Os donos do rebanho, fundadores de denominações suspeitas, e olha o Brasil, no momento, eu vou dizer isso para vocês. Eu acredito que é um dos piores países no momento. O cristianismo está se pervertendo horrivelmente no Brasil. Isso é muito preocupante. E olha, a Bíblia diz, porque Paulo fala isso, que é uma das maiores advertências no Novo Testamento. É um dos piores versículos. Porque zelo por vós, e ele fala com cristãos, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E agora vem, mas receio que, assim como a serpente, ele fala lá do paraíso, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Ele fala com cristãos, a vossa mente, e se aparte de quê? Simplicidade e pureza em Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero ser um servo de Deus simples e puro. Jesus disse, o servo não está acima do seu mestre. Eu não posso usar iscas. Por exemplo, olha, eu prometo curas para vocês. Vocês estão aí esperando, né? Pessoas em cadeira de roda, muleta, pessoas com problemas, defeitos físicos. Eu prometi cura, mas, na verdade, quase nada aconteceu. O que o pregador vai falar? Ele não vai dizer que ele falhou. O que ele vai dizer? Você não tinha fé. Deus não se agradou nesse lugar, pronto. A culpa é do cliente, não do empresário. Você entendeu? É tão fácil. E isso eles fazem hoje. Isso é terrível, gente. É um abuso. E o povo sofre e não faz nada. Sabe como é na Alemanha? Lá é diferente. Se um homem aparece, promete coisas e não cumpre, eles malham esse homem. Ele é criticado em público. Eles publicam isso. E aqui no Brasil o povo é tão passivo. Então eu não tenho bastante fé, né? A culpa é minha. Sempre assim. E olha o que a Bíblia diz. Eu tenho que falar isso para vocês porque tem muitos cristãos simpatizantes. E olha, isso é a minha grande coisa hoje, minha dúvida. Porque tantos cristãos ou cristãos renascidos, eu não posso negar isso, estão em lugares ruins. É aquela coisa do patinho correndo atrás de uma lata vazia, porque eles nasceram lá de novo, estão lá e não estão abrindo seus olhos. Olha o que Paulo fala quase 2000 anos antes de nós hoje. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não vou ler tudo. Olha, Paulo fala uma coisa terrível aqui. Falsos apóstolos. Quer ouvir mais uma coisa forte, que talvez você não gosta? Qualquer um que hoje aparece em público curando pessoas é um falso apóstolo. Ele está imitando os apóstolos bíblicos, que Deus confirmou com sinais e milagres especiais. Hebreus 2, 3 e 4. Isso vem no grego, é passado. Essa época que Deus confirmou, se foi. Claro que Deus pode atender a uma oração hoje, mas não como os apóstolos. Qual foi, o que era um apóstolo naquela época? Quando eles escolheram um substituto de Judas que se enforcou, em Atos 1, qual foi o critério de um apóstolo? Ele participou de toda a vida de Jesus aqui na terra, desde o batismo de João até a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Isso era um apóstolo, testemunha ocular de Jesus e tudo que ele falou e fez. Entendeu? E esses homens, Deus confirmou com sinais e milagres e distribuições especiais do Espírito Santo.
Então nós vemos hoje que chegou a um ponto terrível também aqui no Brasil, e muitos cristãos não veem. Olha o que o Dave Hunt falou. O Dave Hunt é um homem muito famoso, eu trouxe livros e um vídeo dele. Ele disse: um veneno de rato bom mesmo, é 99,4% nutritivo. Olha, 99,4% aquela raçãozinha roxa que você compra, veneno de rato, na verdade é feito para engordar o rato. Que coisa boa, o rato engorda. 99,6%, quase tudo é para engordar o rato. 0,4% ou 0,6%, não sei mais bem, mas uma fração de porcentagem é o veneno fatal, letal. Então nós vemos hoje em muitos lugares, mas ele está pregando o evangelho, mas olha, ele está usando versículos bíblicos, parece tão bom. E aquele 0,4% e 6% que está ali no meio, misturado, aquele veneno fatal que tira o cristão do invisível, daquela pureza e simplicidade em Cristo, esperando outras coisas como prosperidade. Parece que Jesus é um seguro de vida hoje. Realize os seus sonhos com Jesus. Eles mostram um testemunho de um empresário que estava quebrado, falido, perto do suicídio, e agora ele tem um carrão do ano. Né? E isso atrai o povo. Então, apanha mesmo, né? Você paga e ainda para ser enganado. Muito bem. Eu vou encurtar a nossa história aqui, porque nós já chegamos ao fim. E nós vemos hoje que muitos cultos, me deixa falar isso de experiência própria das minhas viagens pelo Brasil. Muitos cultos hoje, em igrejas evangélicas, não são mais cristocêntricas, são egocêntricos. É o homem que está no centro. Parece o pastor é um garçom de um restaurante. O pastor atende às necessidades da clientela. Ele vai lá correndo pelos bancos. O que você quer? Cura. Tá. Você prosperidade. Matrimônio feliz. Isso é aquilo. E o pastor vai lá e atende e fala só coisas positivas. Entendeu? Nós sabemos que Deus, Ele nos dá muitas coisas. Eu não nego isso. A bênção de Deus na nossa vida é inegável. Mas isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é Jesus no centro. É o primeiro amor. Eu entregando a minha vida. Olha, os cristãos naquela época, no começo, perderam até os seus bens e a sua vida. Isso era prosperidade? Era o contrário. Olha os países árabes hoje. Olha lá na China. E olha na Europa, que está começando, que os cristãos estão sendo criminalizados. Então o culto fica egocêntrico. Eles não suportarão mais a sã doutrina. Quase não se fala mais de doutrinas nas igrejas. Não. É aquele culto tipo show que atrai as multidões. E para o pastor a casa cheia é garantida, mais dinheiro e tudo isso, e muitos pastores cedem a essas tentações. Olha o Rick Warren, que escreveu aquele livro Vida com Propósito, você se lembra? Que circulou pelas igrejas, Vida com Propósito, coisa boa. O Rick Warren se desviou muito, nós já advertimos desde o começo. Agora ele está naquela agenda verde e ele quer melhorar o mundo. E ele se une com todos os outros movimentos grandes e nós ficamos muito tristes com tudo isso. A Bíblia diz, mas o alimento sólido, a palavra de Deus, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir, isso nós precisamos hoje, vigiai, né? E cuidais para que ninguém vos engane. Discernir entre o bem e o mal, é isso que nós precisamos. Agora eu me perguntei, me deixe falar isso no final. Jesus prometeu, conhecereis a verdade, e a verdade, ou o Filho, vos libertará. Outro versículo ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele também fala que virá o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. Escuta, qual é o problema então? Se Deus prometeu isso, por que nós vemos tanta falha, tanta falta disso nas igrejas hoje, em muitas igrejas? Será que Jesus não está cumprindo a sua palavra? Será que o Espírito Santo não está levando para a verdade?
Será que Jesus não liberta completamente? Olha o que Paulo disse, e isso mostra que Deus não violenta e força ninguém. O Espírito só faz isso quando nós permitimos. Você entendeu isso? Nós podemos entristecer o Espírito. E olha o que Paulo diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Agora cuida bem. Porém, cada um veja como edifica. Apesar que Jesus liberta, o Espírito guia para toda a verdade, a Bíblia diz: cada um veja como ele edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, agora vem uma divisão, cuida bem. Madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, lá no tribunal de Cristo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Você entendeu? Eu comecei a discutir com Jesus e disse: Jesus, eu não entendo isso. Por que não mais pessoas saem dos enganos? Por que tem tantos cristãos encrencados, até em igrejas boas? Olha, cada um veja como ele edifica. Eu quero deixar isso como um desafio hoje de manhã. Naqueles 111 anos, acredita que muitos têm que reajustar a sua vida espiritual. Talvez entraram coisas na sua vida que antigamente você não tolerou. Você se lembra de um carro, de vez em quando você tem que ir na oficina. A tendência de um carro é que ele descontrola, tem que limpar isso, regular isso, trocar uma correia. E na vida do cristão é igual. Nós precisamos novo despertamento, um despertamento pessoal, novos desafios. E olha, temos que cuidar muito o que nós vamos construir sobre esse fundamento que é Jesus. E ele é digno que nós entregamos toda a nossa vida como um sacrifício vivo no altar de Deus. Eu falo isso com esse aniversário de 111 anos. Jesus é digno. Queremos fazer isso? Amém. Eu não costumo falar com pastores onde estão hospedados comigo, o que vem pregar aqui. Eu não costumo abrir, às vezes, certas lutas que a gente passa aqui dentro, porque não somos uma igreja perfeita, é uma igreja militante. Então eu não costumo abrir. Ele pregou o que Deus colocou no coração dele. Falou o que Deus colocou. Não pense que nós tivemos conversa antecipada, não teve nada disso. Nós conversamos sobre escatologia, estou aprendendo coisas com ele, coisas maravilhosas. Não falei nada. Então, ele pregou com liberdade. Segundo lugar, irmãos, esse ministério que vocês têm aqui, esses 4 pastores, 2 internos e 2 externos, podem ter certeza, nós amamos vocês. Amamos. E amor leva a gente a falar certas coisas que às vezes não são bem entendidas. E a palavra de Deus diz que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Então, quando a Bíblia diz: escolhei hoje a quem servis, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elias também: por que cocheareis em 2 caminhos? Escolhei quem servis. Por isso que às vezes eu falo aqui. E se um dia eu perder a coragem de falar isso, me mandem embora. Ontem, pastor Vitor, nós estamos conversando. E nós dissemos que se for para subir esse púlpito aqui e não tiver coragem de falar o que vocês precisam ouvir, e não é o que querem ouvir, e se for para ficar alimentando o ego aqui, que Deus nos leve.
Mas deixar de falar a palavra aqui, não. Então, quando eu uso uma expressão, essa porta abre para fora e para dentro, baseado no que está aqui na Bíblia, escolher a quem servir. Agora, ficar aqui condenando a doutrina da igreja, está fazendo o que aqui? Então, quando eu digo essa porta abre para cá, é para receber aqueles que querem compromisso, querem um cristianismo puro, sincero, fiel. E quando eu digo que ela abre para lá também, é para aqueles que não querem compromisso, querem oba-oba, então vá procurar o oba-oba. Nosso desejo, nós amamos, nós sentimos porque amamos. Mas não podemos fazer o que o Espírito Santo tem que fazer. Então eu peço a vocês, clamem a Deus, pureza. Essa época é a época do engano. É a época do engano, a operação do erro já está em vigor, gente. Cuidado com os telemarqueteiros. Examine a palavra. E vamos preservar aquilo que foi dito na palavra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina e preserva a sã doutrina. Agora, se não quiser, vá procurar um lugar onde você se sinta bem. Quer pular, quer cantar, quer dançar, quer fazer, procure. Agora, onde estiver aqui os crentes, represente a sua igreja. Ela não é melhor que as outras, não. Gostei quando não sou exclusivista. Eu sei que há muitos salvos aí também, em outras denominações. Agora, já que você pertence a uma igreja, a sua igreja tem doutrina. Represente bem a sua igreja. Que Deus nos abençoe.